Pessoal, vamos agora para um exemplo aqui de como pode cair um exercício falando aí sobre calor latente, tá? Primeiro eu vou colocar para vocês aqui a formulazinha do calor latente, ó. Calor latente vai ser esse Lzinho aqui, ó, onde Q é a quantidade de calor em calorias, né, durante todo o processo. M é a massa do corpo em questão e L é o calor latente. Esse L é aquele calor que vai estar sendo utilizado no momento em que estiver acontecendo a mudança de fase, né? Ou do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido, ou do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido. Naquele momento em que não haverá mudança de temperatura. Então, a formulazinha Q igual a M vezes L, tá? Q, quantidade de calor, M, massa, L, calor latente. Esse calor latente ele vai ser específico para cada substância, tá bom? Exemplo, o gráfico é a curva de aquecimento de 200 gramas de um sólido cujo calor latente de fusão é 40 calorias por grama. O calor latente de fusão desse sólido é o quê? É a quantidade de calorias que vai ser necessária para que se mude do estado sólido para o estado líquido, que é a fusão. Então, são 40 calorias para cada grama. Isso sempre vai ser fornecido, tá? Porque esse calor latente, ele é específico para cada mudança de fase, para cada substância. Tá bom? Sempre vai ser dado em caloria por grama. Vamos lá, temos aqui o gráfico então. O gráfico ele tem nas ordenadas T de temperatura em Celsius e nas abscissas Q de caloria. Q de quantidade de calor que é dado em caloria. Percebam o que eu falei agora há pouco no outro vídeo. Ó. Nós temos uma ascendência ó, de 100 até 200. Depois você vai ficar com ela constante e depois de 200 cresce de novo. O que significa isso? Que de 100 até 200 você teve variação de temperatura. E se tem variação de temperatura, nesse momento não tem mudança de estado de agregação da matéria. Mas a partir do momento que nós vamos ter a função constante, ó, tá vendo? A função que está constante, nesse patamar aqui, ó, nesse patamar está ocorrendo a mudança de estado de agregação. E depois disso volta a subir. Significa que a partir daqui já passa novamente a ter variação de temperatura. Olha qual foi a pergunta feita. Qual é a temperatura em que o sólido se funde? Ou seja, qual é a temperatura em que ocorre a mudança de fase? Não tem cálculo, é só você olhar para o gráfico. É só você ver onde está acontecendo a função constante, ó, onde tem o patamar. O patamar ocorre aqui, ó, quando nós temos 200 graus Celsius, tá vendo? Ó? Daqui para cá, 200 graus Celsius. Então, nesse momento aqui, você pode, com certeza, já responder só de olhar. Qual é a temperatura em que o sólido se funde? Resposta: 200 graus Celsius. Que olhando para o gráfico, você percebe que é aquele ponto da temperatura em que a função fica constante, em que fica uma reta paralela ao eixo das abscissas, que a gente chama no gráfico de patamar, tá bom? Um patamarzinho, que é uma plataformazinha. Daqui para cá, função constante, então ali está ocorrendo a mudança. Valeu? Essa é a letra A. E a letra B pergunta qual a quantidade de calor recebida durante o processo. Qual a quantidade de calor recebida durante o processo? Para fazer a letra B, eu vou postar um outro vídeo para vocês não ficarem confusos, tá bom?